ela nos ensina a orar. Semana passada nós vimos vários termos e vários níveis de oração. A oração de súplica, a oração comum, a oração de intercessão. E hoje nós queremos falar um pouco sobre como orar. Mas em primeiro lugar, eu quero entrar no assunto de como orar, olhando as instruções de Jesus, de como nós não devemos orar. Interessante, né? Eu poderia já entrar no lado positivo, nós devemos orar assim, assim, assim. Mas em Mateus capítulo 6, Jesus nos ensina como nós não devemos orar. O maior problema nosso não é como orar. O maior problema nosso é que muitas vezes nós oramos como não convém orar. E orando errado, nós não recebemos as bênçãos de Deus. Em primeiro lugar, Jesus disse que não devemos orar usando de vão ou de vã repetição. A oração, ela não é um mantra, ela não é uma reza que por muito falar nós seremos ouvidos. Ela não é algo repetitivo, cansativo. Jesus chega até a dizer em Mateus 6, versículo 7, ele diz assim: e orando não useis de vãs repetições como os gentios, ou seja, como aqueles que não têm uma comunhão e um conhecimento de Deus como a palavra revela. Jesus disse que ele não quer e que nós não devemos orar como essas pessoas, como os pagãos. Por quê? Porque ele diz assim, porque presumem eles, os pagãos, os gentios, os que não conhecem a Deus, os que não conhecem a palavra, porque eles presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Ou seja, nós vamos repetir essa reza 10 vezes e aí Deus vai se cansar de tanto ouvir e ele vai responder, ele vai atender, ele vai nos dar a bênção. Nós vamos vencer Deus no cansaço. Olha que ideia, hein? E não pense que tem gente que não faz assim não, viu? Jesus disse que nós não devemos fazer desta maneira. Em Tiago capítulo 1, versos 6 e 7, existe outra maneira da gente não orar. Amém? A primeira é não usar repetição. Amém? Não é porque você vai chegar diante de Deus e ficar assim, dá uma disparada assim, glória, 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 eita, Deus de poder, Deus de poder, Deus de poder, que Deus vai lhe ouvir. Não. Você não consegue vencer Deus no cansaço, porque Deus é o Deus de toda paciência. Amém? Então você nunca vai vencer Ele, porque Ele é paciente, além do que nós imaginamos. Aí Jesus disse: não orem desse jeito. Tiago, no capítulo 1, versos 6 e 7, ele diz que nós não devemos orar duvidando ou com incredulidade, mas devemos orar crendo. Ele diz assim, ó que coisa interessante: peça porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem ou essa mulher que ora duvidando que alcançará alguma coisa da parte de Deus. Então nós temos que orar com fé, com confiança, com convicção de que Deus irá atender e ouvir a nossa oração. Amém? No mesmo livro de Tiago, capítulo 4, verso 3, ele diz que não devemos orar erradamente. Então nós podemos orar errado. Por exemplo, orar com repetição é orar errado. Orar sem fé é orar errado. Aí ele diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes
em vossos próprios prazeres. Ou seja, quando eu oro com motivo egoísta, quando eu oro com motivo errado, fora das promessas da palavra de Deus, fora da vontade de Deus, Tiago está dizendo que eu estou orando de maneira errada, e orando de maneira errada, eu não vou receber a bênção. Amém? Então, Deus quer que nós oremos, mas de maneira correta, de maneira certa. E como é que eu vou orar de maneira correta, de maneira certa? É lendo a palavra, estudando a palavra, examinando a palavra, estudando sobre oração, aprendendo sobre a oração, colocando aquilo que a palavra de Deus pede para eu colocar em prática. E certamente, se eu orar segundo as promessas de Deus, se eu orar segundo a palavra de Deus, se eu orar em obediência ao que Deus manda, certamente o céu estará aberto para mim e Deus ouvirá a minha oração. Amém, irmão? Então, aqui eu dei apenas 3, 4 motivos para você não orar de maneira errada. Amém? Então, como é que eu posso orar errado? Usando de vã repetição, usando motivos errados, orando com incredulidade. Sabe aquela pessoa, conta uma ilustração antiga, que os pregadores falavam muito antigamente, que um certo dia, uma mulher se ajoelhou para orar. Essa mulher, ela morava na roça, e a casa dela era uma casa muito bonita, mas tinha uma montanha na frente da casa dela. E quando ela queria visitar os parentes dela, que moravam do outro lado da montanha, ela tinha que dar uma volta imensa, e aquela montanha irritava ela. E um dia ela leu no livro de Mateus, Jesus dizendo assim: se tiveres fé tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, sai daqui e vai para o meio do mar, e ele vai sair. E quando ela leu isso, ela ficou muito animada. E aí ela resolveu orar para a montanha sair do lugar. E ela se ajoelhou na sala dela, e de olhos fechados, ela apontava em direção à montanha e dizia: montanha chata, que me faz andar muito para eu ver meu pai, minha mãe e meus parentes, sai agora e vai embora para o meio do mar e nunca mais volte. E ela orou várias vezes assim, com o olho fechado, apontando para a montanha. Aí quando ela abriu os olhos, a montanha estava lá. Aí ela levantou da oração e ela fez a seguinte expressão na sala dela. Ela disse assim: eu sabia, bem que eu disse que ela não ia sair do lugar. Ou seja, ela já se ajoelhou incrédula, ela já se ajoelhou não acreditando que o Senhor iria fazer a obra. Quantas pessoas não se ajoelham diante de Deus assim? E aí a Bíblia diz: não pensem que vocês vão vencer Deus no cansaço. Não pensem que vocês vão rezar, orar a mesma coisa até Deus se cansar. Quem vai se cansar é você, Deus não se cansa. Quem vai desistir é você, Deus não desiste. Quem vai desanimar é você, Deus não desanima. Então nós não devemos orar usando de vã repetição. Nós não devemos orar por motivos errados. Olha o que Jesus também diz em Mateus 6, verso 5. Ele diz assim, que nós não devemos orar para sermos vistos pelos homens. Ele diz assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas, pois gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos da praça, para serem vistos pelos homens. Eu não oro para que a igreja veja que eu sei orar. Eu não oro para que os irmãos e as irmãs que estão do meu lado vejam que eu sou mais espiritual do que os outros. Eu não devo orar para exibir para a igreja a minha fé. Não, eu devo orar para que Deus seja glorificado, para que a igreja seja edificada e para que vidas sejam salvas para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Então todas essas coisas, irmãos, impedem a nossa oração.
vem a pergunta: mas pastor, já que nós estamos estudando nessas quartas-feiras sobre oração, então como é que eu devo orar? Para eu ser ouvido, eu quero saber, porque eu estava aí, já programando chegar em casa.